Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tranquilo? Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos de limites de funções, tá? É, e antes de mais nada, quero só relembrar a respeito das oficinas temáticas, tá? Amanhã nós teremos mais um dia de oficinas. O tema das oficinas temáticas de amanhã é funções exponenciais e logarítmicas, tá bom? Então, muito importante que vocês é, venham participar, tá, das oficinas. Vocês sabem que exponencial e logaritmo são dois conteúdos super importantes para a gente, tá bom? Inclusive, na próxima aula a gente já vai falar de um limite especial, que é o limite fundamental exponencial. Hoje a gente vai falar de um limite fundamental trigonométrico, tá? São limites muito importantes para o nosso curso, como a gente vai ver mais à frente, quando a gente falar de derivada, etc, tá bom? Mas venham, participem das oficinas. Na última sexta-feira eu consegui visitar algumas salas nas sessões de monitoria, tá? Tinha bastante gente, mas muita gente eu acho que não estava presente, né? E é importante, como a gente já falou, primeiro por conta da frequência e segundo pelo conhecimento mesmo que vocês podem aprimorar ali junto com os monitores, com os colegas de vocês. Tá? Então sempre que possível eu vou estar dando uma passadinha nas salas de sessões de monitoria. Não consegui passar em todas, tá? Mas na próxima visita que eu fizer, eu passo nas que eu não consegui passar nessa sexta passada, tá bom? Ok, então vamos para a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar de três resultados super importantes, tá? Para o nosso curso de cálculo, que é o primeiro, teorema do confronto, tá? Também conhecido como teorema do sanduíche, tá? O limite fundamental trigonométrico e o importantíssimo teorema do valor intermediário, né, que a gente fala de funções contínuas, culmina ali no teorema do valor intermediário, tá, que é um resultado muito, muito importante para a gente. Tá? Bom, a gente vai começar hoje pelo teorema do confronto ou teorema do sanduíche, que nos diz esse resultado aí. Imagina que você tem três funções, são f, g e h, que satisfazem essa condição. A f de x é menor ou igual que g de x, que é menor ou igual que h de x, para todo x em um intervalo aberto que contenha um certo ponto P, possivelmente, exceto esse P. Tá? Então, se o limite das funções que estão no extremo dessas desigualdades, ou seja, o limite da f e o limite da h são iguais, se eles existirem e forem iguais, então o teorema do confronto nos diz que o limite da função que está ali no meio, que está imprensada ali pelas funções f e h, que é a função g, também é igual ao limite das outras duas. Tá? É isso que nos diz o teorema do confronto. Deixa eu anotar aqui, para a gente entender um pouquinho o que está acontecendo. Tá? Então o que nós temos é isso aqui. Ó. Então você tem essa condição entre essas três funções, funções f, g e h, nas redondezas de um ponto P, tá? Exceto possivelmente o ponto P. E o limite dessas duas funções, a função f e a função h, se eles existirem, forem iguais, quando x tende a P, se eles forem iguais a um determinado valor real L, então esse teorema nos garante que o limite dessa função que está no meio aqui, imprensada por essas outras duas, tem que ser também igual a L. Tá bom? Uma visão geométrica para esse teorema é a seguinte. Imagina que você tem o seguinte, ó.
Imagina que você tem aqui o gráfico de uma função f, tá? Bem aqui está o ponto P. Aqui está o ponto P. E aqui o gráfico de uma outra função h. Ó. Aqui a função h. Então observa que quando x tende a P, tanto pela esquerda quanto pela direita, o que o teorema está nos dizendo é que o limite dessas duas funções, a f e a h, é esse número real L aqui. Tudo bem? E aí imagina que você tem uma outra função imprensada entre essas duas funções, a função f e a função h, você tem uma outra função g, tal que próximo do P, exceto possivelmente o P, a g está entre essas duas funções. Então você tem uma coisa do tipo assim, sei lá, não sei como é que funciona a função g, mas eu sei que próximo do P ela faz algo do tipo. Ok? Nas redondezas do P, essa função g aqui, ela está entre a h e a f. Nessas proximidades aqui. Ó. Então, o que o teorema do confronto nos diz é o seguinte. Ele diz que se o limite da f e o limite da h é esse número real L, então o limite da g não tem jeito. Tem que ser esse número real L também. Ok? Isso faz bastante sentido do ponto de vista geométrico. Tá? A gente olhando para uma ilustração gráfica como essa, a gente entende perfeitamente esse resultado. E eu quase não estava fazendo demonstração de teorema, porque as demonstrações de teoremas, em geral, elas são bem complexas, e a gente tem que trabalhar com épsilons e delta, com as definições matematicamente bem definidas, né, bem precisas. Mas esse é um teorema tranquilo da gente demonstrar, e eu vou fazer a demonstração dele para vocês, tá? Vai ficar bem tranquilo. Então, as hipóteses do teorema nos diz o seguinte, ó, ele diz que a função f de x é menor ou igual que a função g de x, que é menor ou igual que a função h de x, próximo desse ponto P. Tá bom? E nos diz que o limite da função f de x é igual ao limite da função h de x, que é igual a L, e isso quando x tende a um ponto para esse ponto P. Então, olha só, demonstração. Como é que a gente pode demonstrar que o limite da função g é esse L também, né? Então, vamos lembrar da definição de limite, né? Como a gente falou. A gente diz que o limite de uma função f de x é igual a L, quando x tende a P, se e somente se, para todo epsilon maior que zero, existir um delta maior que zero, tal que se zero for menor que o módulo de x menos p for menor que esse delta, então o módulo de f de x menos L vai ser menor que o epsilon. Lembra que essa foi a definição de limite de função que nós demos? Tudo bem? Então, dessa primeira hipótese aqui, ó, que o f de x, limite de f de x quando x tende a p é igual a L, então eu vou dizer o seguinte. Ó. Isso aqui é a definição de limite geral, tá? Então, de f de x, quando x tende... Deixa eu primeiro dar logo um epsilon. Dado um epsilon maior que zero, sendo limite de f de x igual a L, quando x tende a P, temos o seguinte, ó. Temos que existe como o limite dessa primeira f de x é igual a L, eu vou chamar esse delta de um delta 1, tá? Existe um delta 1 maior que zero, tal que isso aqui acontece.
se 0 for menor que o módulo da diferença entre x menos p, que for menor que esse ΔI, isso aqui vai implicar dizer que a função f de x, e aí eu vou escrever daquela outra maneira, eu vou dizer que o f de x está entre L menos epsilon e L mais epsilon. Lembra que a gente falou na aula de limite? Que escrever isso aqui é equivalente a escrever isso aqui. Tudo bem? Tá. Então, da mesma forma, sendo dado epsilon maior que zero, dado o mesmo epsilon maior que zero, e o limite da H sendo igual a L, quando x tende a P, existe. Agora, para H vai ser um ΔI, tá? Um ΔI positivo, tal que isso aqui acontece. Ó. Agora, para a função H, vai existir um ΔI, tal que isso aqui acontece. Vai implicar dizer que a função h de x está entre L mais epsilon e L menos epsilon. Então, o que eu estou dizendo aqui no gráfico? Olha só aqui nesse gráfico. O limite da f e o limite da h é esse L. Então, dado qualquer epsilon aqui, qualquer faixa horizontal, o limite da f ser L significa que para qualquer ponto que eu tome, se eu encontro um ΔI aqui, né? Um ΔI aqui. Então, o limite da f ser L significa que para qualquer valor real nesse intervalinho, a imagem desse valor se encontra nessa faixa, como a gente já havia falado na aula de limite. Ok? Isso para o limite da f. Para o limite da h, significa que vai, dado essa mesma faixa, vai existir um outro ΔI, pode ser maior ou menor que esse. Vamos supor, sem perda de generalidade, que ele é maior. Tá? Então, vai existir um ΔI aqui, ó. Tal que qualquer ponto nesse intervalo, a imagem dele vai estar nessa faixa. Tá? Geometricamente é isso. Agora, eu quero mostrar que o limite da função g também é L. Então, o que eu posso fazer? Eu vou usar essa outra hipótese. Essa hipótese aqui nos diz o seguinte, que essa desigualdade é válida para valores próximos de P, exceto possivelmente no P. Então, como essa definição aqui, para a função f, eu tenho um ΔI, e para a função h, eu tenho um certo ΔI que satisfazem essa propriedade. Então, você concorda que se eu tomar o menor desses dois deltas, a propriedade vai estar sendo satisfeita para as duas funções? Lembra que quando eu falei da aula de limite, eu falei, olha, quando eu te dou um epsilon, você tem que encontrar um delta que satisfaça essa função. E qualquer outro delta menor que ele também vai satisfazer a propriedade. Lembra que nós falamos isso? Então, quando você tem o limite de uma função, deixa eu fazer aqui a ilustração aqui embaixo. Olha só. Você tem um ponto P aqui e o candidato a limite é L. Então, qual é a definição de limite? Dado um epsilon, uma faixa aqui, você vai achar um delta, tal que qualquer ponto nesse intervalo, a imagem desse ponto vai estar nessa faixa. Só que se você encontrar um delta que satisfaça essa propriedade, qualquer outro delta menor que ele também vai satisfazer a propriedade. Tudo bem? Então, a ideia que nós vamos utilizar é exatamente essa. Bom, se o ΔI satisfaz isso e o ΔI satisfaz isso, então se eu pegar o menor deles dois, vai satisfazer as duas ao mesmo tempo. Tá? Então, eu vou tomar agora um delta como o mínimo de ΔI e ΔI. Temos que, aí olha só, 0 menor que x menos p,
menor que delta, que é o menor desses dois, vai implicar no seguinte, ó. Bom, observa que tanto a F quanto a H são menores que L menos Epsilon. Então, aqui eu vou colocar L menos Epsilon, menor que F de X, só que isso aqui significa que eu estou próximo do P. E próximo do P, essa hipótese, ela vale. Tudo bem? Próximo do P, essa hipótese vale. Então, próximo do P, a F é menor ou igual que a G, que é menor ou igual que a H. Então, venho bem aqui e vou colocar isso aqui. Ó. A F é menor ou igual que a G de X, que é menor ou igual que a H de X. E, por sua vez, a H de X é menor que L mais Epsilon. É menor que L mais Epsilon. Então, olha só. Eu encontrei um delta, que é o menor desses dois. Tá, que quando isso aqui acontece, a G está entre L menos Epsilon e L mais Epsilon. Mas essa é exatamente a definição de limite que nós demos. Então, isso aqui vai significar para a gente, que implica dizer que o limite da função g de x, quando x tende a p, é igual a L também. Tá? E aí a gente conclui a demonstração desse teorema, que é um teorema super importante, tá? Que é o teorema do confronto. Alguma dúvida? Então, novamente, eu parti da hipótese de que o limite da função f da função h quando x tende a p é igual a L, e aí eu escrevi as definições. Quando o limite de f de x quando x tende a p é igual a L, significa que para qualquer epsilon dado, existe um delta, que chamei de delta 1, tal que isso aqui acontece. E aí, tomando ainda esse mesmo epsilon, se o limite da h quando x tende a p é L, então existe um outro delta, tal que isso aqui acontece. Então, se eu tomar o menor desses dois deltas, essas duas condições estarão satisfeitas simultaneamente. Então, tomando o menor deles, então isso aqui vai implicar nisso aqui. Só que próximo do P, aquela primeira hipótese que nós vimos, o fato da função f ser menor ou igual que a função g, ser menor ou igual que a função h, tem que estar satisfeito. Tá? Então, a g está entre L menos Epsilon e L mais Epsilon. Então, isso daqui é exatamente a definição de limite que nós temos. Tá? Então, o limite da g, quando x tende a p é L. Alguma dúvida? Tudo bem? E esse teorema, ele é muito importante para a gente resolver vários tipos de limite. Observe que até agora nós aprendemos algumas técnicas para se resolver limites. Né? Tem fatoração. Na aula passada nós aprendemos uma técnica nova que é a mudança de variável. Né? E esse teorema do confronto é uma técnica também para a gente resolver determinados tipos de limite, como esse aqui. Ó. Qual é o limite da função x ao quadrado vezes o seno de 1 sobre x quando o x tende a zero? Quero mostrar que esse limite é igual a zero. Tá bom? Como é que a gente mostra que esse limite aqui é zero? Então, como é que a gente faz isso? Observa primeiro. A função x² ela é contínua. A função seno de 1 sobre x também é contínua em seu domínio. Só que, quando x tende a zero, eu não posso fazer a substituição. Porque aqui eu vou ter algo do tipo 1 sobre 0. Uma indeterminação aí. Tá bom? E aí, nós teremos problemas. Então, a gente tem que procurar alguma forma da gente calcular esse limite. Sem fazer a substituição direta. Então, a maneira que a gente pode fazer é a seguinte. Ó. Então, eu vou escrever essa solução de uma maneira bem rigorosa para vocês verem como é que vocês devem fazer na prova de vocês. Tá bom? Então, perceba aqui a gente sabe que a função seno de qualquer coisa, entre aspas, né? E no caso seno de 1 sobre x, o módulo dessa função é sempre menor ou igual que 1.
Sim ou não? Vocês lembram que quando a gente estudou funções trigonométricas, nós vimos que a função seno e a função cosseno também, elas são funções limitadas aqui, ó, nessa faixa. Elas ficam presas aqui nessa faixa de 1 até menos 1. Sim ou não? Tá bom? Então, dizer isso aqui, nada mais é que a gente dizer o seguinte, ou seja, nada mais é do que a gente dizer o seguinte, ó, que a função seno de x, ela está entre 1 e menos 1. Seno de 1 sobre x. Ok? Isso aqui, esse gráfico que eu fiz, era o gráfico da função seno de x. Mas o seno de qualquer argumento, qualquer arco, sempre está entre 1 e menos 1. Belezinha? Alguma dúvida até aí? Então tá, agora observa que eu posso pegar esse x² e multiplicar por todo mundo aqui nessa desigualdade. Primeiro que x² é positivo, então a desigualdade não vai se alterar. Tudo bem? Então daí nós temos o seguinte. Daí, sendo x² maior ou igual que 0, no caso maior, estritamente maior que 0, né? Porque não pode ser 0, obtemos o seguinte, ó. Menos x² vai ser menor ou igual que x² vezes o seno de 1 sobre x, que é menor ou igual que x². Eu peguei essa desigualdade e multipliquei todo mundo por x², que é estritamente positivo. Tá? Então, x² vezes esse dá menos x², x² vezes esse dá x² vezes seno de 1 sobre x, x² vezes 1 dá x². E as desigualdades se mantêm. Alguma dúvida até aí? Não? Então... Agora, note o seguinte, ó. Qual que é o limite da função menos x² quando x tende a 0? É 0, sim ou não? Menos x² é uma polinomial, portanto é contínua, então o limite dela é a imagem do ponto. Tá? Então aqui é menos 0², que é 0. Tá bom? E, da mesma forma, o limite da função x², quando x tende a 0, mesma ideia, polinomial é contínua, então é só substituir. 0² que dá 0. Ok? Uma dúvida até aí? Então, olha só. Eu percebi que essa função ela está limitada em um determinado intervalo, ela está entre duas funções. Multipliquei por x² e percebi que a função que eu quero, a x² vezes o seno de 1 sobre x, está entre essas duas funções. E o limite dessas duas funções, as funções extremantes, quando x tende a 0, são iguais. Existem e são iguais a 0. Que é o que as hipóteses do teorema do confronto nos pedem. Ele diz que isso tem que acontecer. Vamos só relembrar. A f de x tem que ser menor ou igual que a g de x, que tem que ser menor ou igual que a h de x. Essa aqui é a primeira hipótese do teorema do confronto. E a segunda hipótese é que o limite da f e da h sejam iguais. Bom, então as hipóteses estão satisfeitas. A gente pode tirar a tese do teorema. Então, pelo teorema do confronto, tem que citar o teorema. Se não citar o teorema, perde metade da questão. Porque é através do teorema que você resolve o limite. Tá bom? Então, citem o teorema. Então, pelo teorema do confronto, o limite dessa função aqui, ó, já que o limite desse e desse são iguais, e iguais a 0, então, pelo teorema do confronto, o limite da função x² vezes o seno de 1 sobre x, quando x tende a 0,
também tem que ser igual a zero. Aí está mostrado o limite dessa função aí é zero. Belezinha? Tá claro, gente? Então, escrever desse jeito leva um pouquinho de tempo, mas com o treino vocês conseguem, tá? Basicamente, claro que não precisa ser exatamente do jeito que eu fiz, mas algo do tipo, tá? Apontando especificamente que as hipóteses do teorema que você vai utilizar estão sendo atendidas, citar o teorema, tá? E são passos imprescindíveis aí numa demonstração, tá? Vamos ver outro exemplo? Antes de eu fazer o outro exemplo, olha só o gráfico dessa função. Olha só, a função x² vezes o seno de x, ela é uma função que ela fica meio que presa. Se fosse só a função seno de 1 sobre x, vou colocar aqui, peraí. Coloquei. Se fosse só a seno de 1 sobre x, seria isso aqui, o gráfico dela. Ó. Seno de 1 sobre x. Espera aí que... Deixa eu abrir um outro arquivo, porque eu mexi na escala aqui. A escala ficou ruim. Vou colocar aqui a seno de 1 sobre x. Seno 1 sobre x. Olha, esse daqui é o gráfico da função seno de 1 sobre x. Tá? Observa que próximo do zero, a função ela enlouquece aqui. Ela fica batendo de menos 1 até o 1 rapidamente. Tá? Então ela fica fazendo essa oscilação aí. Agora, se você pegar a seno de 1 sobre x e multiplicar pela x² vezes seno de 1 sobre x. Aí, olha só. Deixa eu ver se consigo dar um zoom aqui para ampliar. Então, observa que ela vai ficando presa a uma determinada faixa. E essa faixa é exatamente a função x² e a função menos x². Olha só, se eu pego a x² e a menos x², olha o que acontece. Ela fica entre essas duas funções, que é exatamente o que a hipótese do teorema nos diz. E pega essa função h aqui, ó, que é a função que está por cima, pega a função p, que é a função que está por baixo, e pega uma função que fica presa entre elas duas, que é exatamente a x² vezes a seno de 1 sobre x. E aí a gente observa, porque esse zoom aqui tem que mexer aqui nas proporções dos eixos para poder visualizar melhor o gráfico, tá? Mas o gráfico da função seno de 1 sobre x fica preso. Aqui no slide já tem um gráfico que dá para vocês verem melhor. Olha só. Esse aí é o gráfico da função. Ok? Então, como o teorema do confronto nos afirma, pelo gráfico a gente consegue observar que o limite dessa função aí vai para zero mesmo quando x tende a zero. Alguma dúvida? Tudo bem? Olha essa outra aí, ó. Seja f uma função definida em R, tal que para todo x diferente de 1, temos que a f está entre menos x² mais 3x e x² menos 1 sobre x menos 1. Calcule o limite da f de x quando x tende a 1 e justifique. Ele diz que a função f satisfaz isso aqui. E ele quer saber qual é o limite dessa função f quando x tende a 1. Observa que você nem sabe como é a cara dessa função f. Ele não te disse qual que é essa função f. Ele só te disse que ela satisfaz essa desigualdade aí. Tá? Mas essa desigualdade já nos dá a ideia intuitiva de que a gente vai utilizar o teorema do confronto. Né? Porque eu tenho uma função imprensada entre essas duas funções. Né? Então, se eu conseguir mostrar que o limite dessas duas funções são iguais,
A função f já satisfaz a primeira hipótese. Então, se eu conseguir mostrar que o limite dessas duas funções são iguais quando x tende a 1, então o teorema do confronto vai nos garantir que o limite da f vai ser igual ao limite dessas duas, caso eles existam e sejam iguais. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer é isso. Ó. Observa que o limite da menos x² mais 3x, quando x tende a 1, é igual a quanto? Então, eu vou substituir o 1 aqui, é uma polinomial, posso substituir. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado, mais 3 vezes 1, que dá 2. Tudo bem? E a outra, limite, quando x tende a 1, é de x² menos 1 sobre x menos 1. Essa daqui eu não posso substituir direto, mas a gente já está calejado de fazer essa daqui, né? Então, essa daqui é só a gente escrever como produto notável, né? Isso aqui é x mais 1 vezes x menos 1 sobre x menos 1, né? E efetua o cancelamento. Então, o limite dessa daqui, quando x tende a 1, vai ser 1 mais 1, que dá 2. Também. Então, olha só. O limite da função mais à esquerda é 2. O limite da função mais à direita é 2. Então, pelo teorema do confronto, logo, pelo teorema do confronto, vou escrever assim, temos que o limite da f de x, quando x tende a 1, vai ser igual a esse 2 também. Tá bom? Vou ver outro aqui. Olha só esse resultado. Sejam f e g duas funções com o mesmo domínio A, tais que o limite da primeira é 0 e a segunda é limitada por um número real m aí, esse m positivo. Então, eu quero provar que o limite do produto dessas duas funções, a f e a g, quando x tende a p, é igual a 0. Tá? Então, como é que a gente faz essa aí? Coloquei como exemplo, mas esse, na verdade, é um corolário do teorema do confronto. Tá? Então, imagina que você tem duas funções, f e g, de mesmo domínio A, satisfazendo o limite da f, quando x tende a p, é 0, e a função g, o módulo dela é menor ou igual que m. Tá? Então, eu quero mostrar que o limite do produto dessas funções, f de x vezes a g de x, quando x tende a p, é 0. Tá bom? Então, como é que a gente faz essa? Como é que a gente faz essa? A ideia é a gente tentar utilizar o teorema do confronto também. Tá bom? Então, observa o seguinte, ó, que eu não vou escrever detalhadamente essa, tá? Mas observa que o módulo do produto da função f pela função g, isso aqui nada mais é que o módulo da f vezes o módulo da g. Concorda ou não? Né? Propriedade dos módulos, eu posso desmembrar esse módulo de um produto como produto dos módulos, tá? Só que o módulo da g, ele é menor ou igual que o m. O m é positivo, tá? Então, eu posso dizer que isso aqui é menor ou igual que o módulo da f vezes esse m, já que o módulo da g é menor ou igual que m. Tá bom? Ok? Só substituir essa desigualdade aqui no lugar da g, então a desigualdade mantém e o módulo de f se manteve. Belezinha? E daí, nós tiramos o seguinte, ó. Se o módulo de f vezes g é menor ou igual que isso, então significa que o cara de dentro do módulo está entre isso e menos isso. Né? Lembra que coloquei aqui, só um lembrete. Ó. Se o módulo de x é menor ou igual que a,
Então, x está entre a e menos a. Né? Propriedade, desigualdade de módulo. A gente já viu. Então, eu posso dizer que a f de x, ó, vezes a g de x é menor ou igual que m vezes o módulo da f, menor ou igual que menos m vezes o módulo da f. Bom, então esse cara de dentro, menor ou igual que esse, e maior ou igual que menos ele. Tudo bem? Só que mas como? Mas não, né? Como limite de menos m vezes o módulo de f de x, quando x tende a p. Quanto é o limite da f de x quando x tende a p? Não é zero? Se o limite de uma função quando x tende a um ponto é zero, o limite do módulo dessa função também é zero, tá? Esse é um outro resultado que é bem simples de mostrar, mas eu não vou mostrar aqui, que vai assumir. Então, quando eu pego uma constante e multiplico pela função, essa constante não sai do limite? Sim ou não? Sai, né? Então vai ficar só o limite dessa. Só que o limite dessa é zero. Então isso aqui vai dar zero. Tudo bem? E a mesma coisa vai acontecer com o outro lado. Ó. Limite quando x tende a p de m vezes o módulo de f de x também vai ser zero, né? Porque o limite dessa daqui é zero. Belezinha? Então, logo, pelo teorema do confronto, nós temos que o limite dessa é zero, o limite dessa é zero. Então, o limite dessa tem que ser zero. F de x vezes a g de x também é igual a zero quando x tende a p. Beleza? Ok? Então, esse resultado, ele te permite resolver outros limites também de maneira até mais rápida. Como, por exemplo, esse. Limite da função x vezes o seno de π sobre x. Então, olha só. Limite, quando x tende a zero, de x vezes o seno de π sobre x. Quanto que é esse limite? Então, uma solução para ele seria a seguinte. Como limite de x, limite dessa primeira função, quando x tende a zero, é zero. Tudo bem? E o seno, π sobre x, o módulo dele sempre está entre 1 e menos 1. É limitado. Pelo teorema do confronto. É um corolário do teorema do confronto, mas a gente vai continuar chamando de teorema do confronto sem problemas, tá? O limite de x vezes o seno de π sobre x, quando x tende a zero, é zero. Pronto, acabou. Ok? Atendeu as hipóteses. Ó. Limite de uma das funções é zero e a outra função é limitada. O limite de uma das funções é zero, que é a x, e a outra é limitada. Então, o teorema do confronto nos garante isso. Belezinha? Alguma dúvida? Então, observa que a gente está ganhando mais armaduras para resolver limites, né? Para enfrentar essa guerra aí contra os limites. Ok? Aqui o gráfico dessa função, ó, ela é a função seno de π sobre x, ela fica imprensada entre a função identidade, a função x e a menos x. Tá? Aqui não coloquei, mas aqui tem a reta menos x e aqui a reta x. Tipo um conezinho, né? Ela fica imprensada aí. Tá bom? Alguma dúvida nessa parte aí, pessoal? Tudo bem? Então vamos para o nosso segundo conteúdo de hoje,
que é o limite fundamental trigonométrico. Eu tinha mais uma aqui para eu resolver. Vamos logo para esse, o limite fundamental trigonométrico. Depois eu resolvo. Então, olha só. Que nós temos ainda o limite fundamental trigonométrico e nós temos também o teorema do valor intermediário para falar na aula de hoje. São resultados super importantes, tá, pessoal? Muita atenção. Muita atenção. Porque toda a primeira avaliação que eu elaboro, eu coloco uma questãozinha de teorema do confronto, uma questãozinha de TVI, e limite fundamental trigonométrico já vai lá no meio das outras, entendeu? Mas sempre tem, então prestem bastante atenção nisso. Já estou dando a dica. Limite fundamental trigonométrico. Então, olha só. O que a gente quer provar é o que o limite de seno de x, quando x tende a zero, é 1. Tá bom? A gente quer provar isso aí. Limite da seno de x, seno de x sobre x, quando x tende a zero, esse limite é sempre 1. E esse limite vai ser muito importante no decorrer do nosso curso, tá? Então, como é que a gente vai demonstrar isso aí? Eu vou usar, em geral a gente usa um argumento geométrico para a gente demonstrar esse limite, tá? Demonstração. Então, eu vou considerar aqui o ciclo trigonométrico, tá? Como a gente já conhece. Tá? Mais ou menos aí o ciclo. Aí eu vou traçar aqui também o eixo paralelo ao eixo y, passando aqui na origem do ciclo. Tá? O eixo das tangentes, né? Ok? E aí, observa que eu estou interessado em valores de x próximos do zero. Tá bom? O ciclo trigonométrico a gente parte daqui, né? O A. Então eu começo a varrer os arcos no sentido anti-horário. Tudo bem? Que eu vou chamar de ponto O. Então eu vou pegar um x aqui no primeiro quadrante. Tá? Esse arco aqui, ó. O comprimento desse arco aqui é x. Belezinha? Aí eu vou fechar esse triângulo bem aqui. Chamar esse ponto aqui de ponto P. Esse ponto aqui de ponto, sei lá, ponto Q. Esse aqui é o ponto O. Esse aqui é o ponto A. Se eu percorrer, deixa eu colocar esse x bem aqui assim. Se eu percorrer esse arco de comprimento x aqui, então esse ângulo aqui também é x, certo? Trabalhando em radianos, tá? Esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, obviamente, assim como esse. E aí, você observa o seguinte, se esse ângulo é x, quanto que mede esse segmento daqui para cá, pessoal? Cosseno de x, definição de função cosseno, né? É a abscissa do ponto sobre o ciclo trigonométrico. Então, esse aqui é o cosseno de x. Tá bom? Pergunta. Esse x aqui está atrapalhando, né? Pergunta. Quanto que é esse comprimento daqui para cá? Tangente de x. Muito bem. E quanto que é esse comprimento daqui para cá? Seno de x. Belezinha. Tá bom? Então, o argumento geométrico que a gente pode utilizar para demonstrar isso daí é o seguinte, ó. Você concorda que, note que
Você concorda que a área do triângulo, vou chamar esse ponto aqui de B. A área do triângulo OPB é menor ou igual que a área do setor OPA, do setor circular, OPA, que é menor ou igual que a área do triângulo OQA. Concorda ou não? Tudo bem? A área desse triângulo aqui, ó, OPB, é menor ou igual que a área do triângulo OPA, que é menor ou igual que a área do triângulo OQA. Certo ou não? Eu falei triângulo OPA, não. Setor OPA. Tá bom? Ok? Agora, quanto que é a área do triângulo OPB? Esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Então, a área dele é base vezes a altura dividido por 2, sim ou não? Então, a base é cosseno x, a altura é seno x, dividido por 2. Isso aqui tem que ser menor ou igual que a área do setor OPA. Como é que a gente calcula a área de um setor circular? Vocês lembram? Vamos relembrar aqui. Aqui você tem um raio, né? No caso do ciclo trigonométrico, o raio é quanto? Quanto é o raio? 1. Né? Então, se eu quisesse calcular a área de um setor completo, né, uma volta completa na circunferência, então, π vezes o raio ao quadrado corresponde a uma volta completa. São quantos radianos uma volta completa? Não é 360 graus? 360 graus são quantos radianos? 2π radianos. Então, se eu tenho só um pedacinho de tamanho de ângulo x, qual que vai ser a área? Multiplico aqui, tá? Então, a 2π vezes a área vai ser igual a x vezes π. 1 ao quadrado é 1, então x vezes π. Aí eu corto esse π com esse π, passo 2 dividindo. A área vai ser x sobre 2. Olha só, a área desse setor circular aqui, ó, OPA, é x sobre 2. Tudo bem? E a área do triângulo OQA é retângulo também. A base dele é quanto? Quanto que mede esse comprimento daqui para cá? 1. É o raio da circunferência. Então, base 1 vezes a altura tangente de x. Base vezes a altura dividido por 2. Ok? Então, essa desigualdade aí é verdadeira. Então, esse 2 aqui, posso multiplicar tudo por 2. Tá bom? E aí, ó, eu vou reescrever o seguinte, ó, cosseno de x vezes o seno de x tem que ser menor ou igual que x, tem que ser menor ou igual. Tangente de x nada mais é que seno de x por cosseno de x. Tudo bem? Então, agora eu vou dividir toda essa desigualdade aí, ó, por seno de x. E note que eu posso fazer isso porque eu estou trabalhando com x próximo do zero e não no zero. Não necessariamente no zero. Tá? Então, estou próximo do zero. E para o seno de um arco ser zero, esse arco tem que ser zero. Trabalhando aqui no primeiro quadrante. Tá? Então, eu posso multiplicar, posso dividir por seno de x sem problema. Tá? Então, quando eu divido por seno de x, vou ficar com o seguinte, ó. Cosseno de x, o seno de x some, menor ou igual que x sobre o seno de x, que é menor ou igual, então esse com esse some, então vai ficar 1 sobre cosseno de x. Concorda ou não? Só que o que eu quero é provar que o limite do seno de x sobre x é 1. Só que aqui está x sobre seno de x. Então, eu tenho que inverter isso daí. Tudo bem? Então, como é que eu inverto? Então, isso aqui vai significar para a gente o seguinte. Ó. Deixa eu só repetir aqui.
cosseno de x menor ou igual que x sobre seno de x menor ou igual que 1 sobre cosseno de x. Então tem que inverter isso aqui, né? Então vou colocar seno de x sobre x. Aí quando eu inverto, ó, esse vem para cá, esse vem para cá, e esse vem para cá. Então esse aqui fica maior ou igual que cosseno de x mesmo. Tá? E quando eu inverto, 1 sobre cosseno de x. Ok? Tudo bem? Se eu pegar esse lado aqui, ó, só para deixar claro, se eu pegar esse lado aqui, ó, cosseno de x menor ou igual que x sobre o seno de x. Aí eu multiplico esse para cá, seno de x, cosseno de x, menor ou igual que x. Aí eu passo esse para cá, seno de x sobre x, vezes cosseno de x, menor ou igual que 1, e passo cosseno para cá. Seno de x sobre x, menor ou igual que 1 sobre cosseno de x. Tá? Só que eu fiz rápido de cabeça logo que dá isso. Tá? Do outro lado a mesma coisa. Belezinha? Então, observa que essa desigualdade, então, aqui é verdadeira. Tudo bem? E ela é verdadeira para todo x. Observa que eu estou tomando x próximo do zero, só que eu estou tomando valores de x positivos, tomando no primeiro quadrante. Né? Mas eu poderia também andar um arco de tamanho x no sentido horário. E aí esse arco já seria negativo, menos x. Tudo bem? Só que, note que para x negativo, temos, isto é, se o x é negativo, então menos x é positivo. Concorda ou não? Tá? Se x é negativo, menos x é positivo. Temos que a desigualdade continua válida pois cosseno de x, seno de x sobre x e 1 sobre cosseno de x são funções pares. Lembra que são funções pares? Uma função é par, vou fazer bem aqui o lembrete, uma função é par quando a f de menos x é igual a f de x. E a característica geométrica de uma função par é que quando você desenha o gráfico dela para x maior que zero, o gráfico dela para x menor que zero é o mesmo, só que refletido em relação ao eixo y. Né? Você desenha um lado do gráfico da função par, o outro lado você obtém refletindo o primeiro lado que você desenhou. Tá? Um lado é o reflexo do outro em relação ao eixo y. Então, essas funções são pares, então a desigualdade continua válida, porque 1 sobre cosseno de menos x é 1 sobre cosseno de x. Seno de x sobre x é seno de menos x sobre menos x. Né? E cosseno de x é cosseno de menos x. Então a desigualdade se mantém. Tá bom? Daí, como o limite, quando x tende a zero, do cosseno de x é igual ao limite, quando x tende a zero, de 1 sobre cosseno de x, que é igual a quanto? Quanto é o limite dessa função quando x tende a zero e o limite dessa função quando x tende a zero? A função cosseno não é contínua em zero? Sim ou não? Quanto é o cosseno de zero, então? É 1. Então, o limite, isso aqui vai ser 1. Tá? Limite de cosseno quando x tende a zero é 1. E o limite de 1 sobre cosseno quando x tende a zero é 1 sobre 1, que também é 1. Então, como isso aqui acontece?
Pelo teorema do confronto, então olha a importância do teorema do confronto, com ele a gente demonstra o limite fundamental trigonométrico. Pelo teorema do confronto, o limite da seno de x sobre x, quando x tende a zero, também é 1. E aí está demonstrado. Tá bom? Posso cobrar essa demonstração na prova? Tá? Então, ó, essa é a demonstração para a gente verificar que esse limite aqui é verdadeiro. Bom, limite da seno de x sobre x, quando x tende a zero, é 1. E aí a gente pode até dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se eu coloco o gráfico dela aqui para vocês verem. Olha só, seno de x sobre x. Olha só, esse aqui é o gráfico da função seno de x sobre x, mas o que me interessa é para os pontos próximos de zero. E próximo de zero, esse limite aqui vai para 1. A função se aproxima de 1. Tá? Do jeito que está o gráfico, a gente olha e, professor, não tem a bolinha aberta aqui, né? Porque não tem como o computador colocar a bolinha aberta aqui, né? No zero. Essa função não está definida no zero. Tudo bem? Mas o limite dela quando x tende a zero é 1. Belezinha? Então tá bom. Alguma dúvida? Não? Então com esse limite, a gente pode resolver outros limites. Tá? Não é o limite pelo limite, simplesmente. É porque com ele, a gente consegue outros resultados. Como, por exemplo, limites desse tipo aqui. Ó. Tá? Como é que a gente calcula aí o limite de seno de 5x sobre x quando x tende a zero? Limite do seno de 5x sobre x quando x tende a zero. Do jeito que esse limite está, já está bem parecido com o que a gente acabou de demonstrar. O limite de seno de x sobre x quando x tende a zero é 1. Né? Só que tem esse 5 que está me atrapalhando. Então, o que a gente pode fazer? Então, a gente vai fazer o que a gente fez na aula anterior, que é uma mudança de variável. Tá? Então, vou fazer o seguinte, ó, fazendo u igual a 5x, temos, se u é igual a 5x, então x é igual a u sobre 5. Concorda ou não? Só passar o 5 dividindo. E ainda, quando... Lembra que eu tenho que mudar aqui a tendência do limite. Né? Então, quando o x tende a zero, temos que u tende a quanto, pessoal? Quando o x tende a zero, o u tende a quanto? A zero também. 5 vezes 0 dá 0. Então, u tende a zero. Logo, agora eu posso resolver o limite da seguinte maneira. Posso resolver o limite da seguinte maneira. Então, o limite do seno de 5x sobre x quando x tende a zero, nada mais é que o limite quando o u tende a zero, estou mudando a variável, do seno 5x é u sobre o x, que é u sobre 5. Tudo bem? Então, isso aqui vai ficar igual ao limite, quando u tende a zero, do seno de u. E aqui eu inverto, né? Então, aqui vai ficar 5 vezes o seno de u sobre u. Concorda ou não? Só que esse 5 sai do limite, constante. Então, fica o limite quando u tende a zero. Do seno de u
sobre U. E quanto é o limite, quando U tende a zero, do seno de U sobre U? É o limite fundamental trigonométrico, que é 1. Então, isso aqui é 1. Isso aqui fica 5 vezes 1, que dá 5. Pronto, então, o limite seno de 5x sobre x é 5. Belezinha? Alguma dúvida? Bota outra pra gente, por favor. Limite, quando x tende a zero. Peraí. Eu me chamo Marco, sou do curso de Engenharia da Computação. No limite anterior, o senhor colocou limite de x tendendo a zero, x vezes seno de π sobre x. Por que naquela anterior a gente não pode fazer essa substituição do π sobre x igual a u e fazer essas coisas Deixa eu ver assim? aqui qual era. Era limite do quê? De x vezes seno de π sobre x com x tendendo a zero. O senhor fez por aquele... Aí tu quer fazer a substituição qual? De π sobre x. Π sobre x, chamar de u? Porque não pode fazer para aparecer... Bora ver se dá certo, né? Então, x vai ser igual a π sobre u. Né? Sim. E aí, quando... O problema é que quando o x tende a zero, o u tende a quanto? Não. A zero? Não é zero. Infinito. Esse é o problema. Aí ele vai para o que a gente vai falar na aula que vem, que é limites infinitos. Ele vai para mais ou menos infinito. Aí não dá para substituir. Aí não dá para substituir, porque aqui seria mais ou menos infinito, entendeu? Dependendo dos valores de x, se você for pela direita, ele vai para mais infinito. Se ele for pela esquerda, ele vai para menos infinito. Entendi. Aí nós vamos ter problema na substituição, entendeu? Tá, obrigado. Beleza? Mas beleza. Na aula que vem a gente vai estudar um pouquinho disso, tá? Limites infinitos e limites no infinito, tá? Que são outras maneiras da gente verificar que os limites de determinadas funções, eles não existem, tá? A gente viu o exemplo da seno de 1 sobre x, né? Que ela fica oscilando ali entre o menos 1 e 1. Esse limite não existe. Mas existem funções como a função 1 sobre x, o gráfico dela é assim, quando você se aproxima do zero pela direita, essa função ela explode, ela vai para mais infinito. Quando você se aproxima do zero pela esquerda, ela explode negativamente, né? Ela vai para menos infinito. Então, nesse caso também, o limite dessa função não existe, tá? Mas isso é para a próxima aula. Então, vamos lá. Vamos fazer esse daqui? Não era isso, né? Qual é? Agora, letra B, 1 menos cosseno x sobre x ao quadrado. Tá? Então, eu quero esse limite. Só que a ideia, obviamente, vai ser a gente fazer aparecer o limite fundamental trigonométrico. Só que aqui eu tenho um cosseno. Eu quero que apareça um seno aí, alguma coisa. O que a gente pode fazer? Qual é a ideia? Olha, o nosso amigo ali deu uma boa ideia. Ele falou conjugado, né? Se eu multiplicar isso aqui, ó, por 1 mais cosseno x e 1 mais cosseno x, olha o que a gente vai obter. Limite. Uma outra coisa, lá só reforçando para todo mundo, que eu falei isso numa sala, nas sessões de monitoria, quando você está resolvendo limites, você não pode esquecer isso aqui não, tá? E fazer só assim, isso aqui vai ser igual a esse vezes esse é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo sobre x quadrado vezes 1 mais cosseno de x. Isso aqui é igual a isso. Tá errado. Porque isso aqui não é igual a isso. Isso aqui é igual ao limite disso aqui. Você não pode esquecer o limite. Tá bom? Para cada limite esquecido, metade da questão é perdida. Ainda mais que o Paysandu não subiu, né? Aí a gente tem que ser mais rigoroso agora. Então, isso aqui, ó, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, concorda ou não? Sobre x quadrado vezes 1 mais cosseno x. Belezinha? Só que
Quanto que é 1 menos cosseno ao quadrado de x? É o seno ao quadrado de x. Lembra da relação fundamental da trigonometria? Diz que o seno ao quadrado de um ângulo, de um real, mais o cosseno ao quadrado desse real é sempre igual a 1. Essa relação aqui vocês nunca podem esquecer, tá, pessoal? A gente usa muito esse troço aí. Então, se eu quiser o seno, eu posso dizer que o seno ao quadrado é 1 menos o cosseno ao quadrado. Passei o cosseno para lá. Aí eu vou pegar essa identidade e vou substituir bem aqui, ó. Então, isso aqui vai ficar igual ao limite, quando x tende a 0, do seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado vezes... Aí eu vou logo colocar aqui, ó, de maneira bonitinha, vou colocar aqui 1 sobre 1 mais cosseno x. Tudo bem? Vou colocar logo assim, ó. Belezinha? Aí, ó, o que a gente sabe? A gente sabe que o limite do produto é o produto dos limites. Sim ou não? Então, isso aqui, ó, nada mais será que o limite, quando x tende a 0, de seno de x sobre x ao quadrado, vou colocar o quadrado comum aqui aos dois logo, tá? Vezes o limite, quando x tende a 0, de 1 sobre 1 mais cosseno x. Belezinha? Aí isso aqui, ó, quanto é o limite do seno de x sobre x? É 1. O limite fundamental é 1. Tá bom? Ah, professor, mas está ao quadrado. Mas lembra que a função x quadrado ela é contínua? Então posso tirar ela do limite. Então posso até dizer o seguinte, ó, se eu quiser dar um passo a mais, posso dizer que isso aqui é o quadrado do limite, quando x tende a 0, do seno de x sobre x. Certo? O quadrado sai do limite. Vezes, aí aqui é só substituir, 1 sobre 1 mais cosseno de 0. Cosseno de 0 é quanto? 1, tá? Esse limite aqui é 1, então isso aqui fica 1 ao quadrado, vezes 1 sobre 1 mais 1, que dá meio. Então, meio vezes 1 dá meio. Tá bom? Esse limite aqui, que era só isso aqui, é meio. Tá bom? Belezinha? Então tá. Então, não é difícil, tá? Deixa eu fazer mais essa B aqui, ó. Aí depois a gente vai para o TVI. Lembrando que o TVI é questão de prova. Vou passar uma questão agora da prova. Então, olha só. Qual é? A letra B. Limite do seno de x sobre x menos π, quando x tende a π. Então, essa daqui, como é que a gente faz? Qual é a ideia? Vocês têm alguma ideia? Mudança de variável, né? Qual é a mudança boa para ir? Fala lá. Fazendo U igual a quanto? X menos π. Muito bem. Se eu fizer o x menos π igual a U, acaba o problema. Temos o seguinte, ó. Temos que o x vai ser igual a U mais π. Concorda ou não? X é igual a U mais π. E ainda, quando o x tende a π, quando o x tende a π, o U tende a quanto? Quando o x tende a π, o U tende a quanto? π menos π, 0. Belezinha? Logo. Então, esse limite aqui, ó, limite, quando x tende a π, do seno de x
sobre x menos π nada mais será que o limite quando o u tende a zero do seno, quem é o x? U mais π, sobre x menos π, que é u. Beleza? Então, isso aqui vai ser igual ao limite quando u tende a zero. Só que agora eu tenho um problema, né? Porque eu queria seno de u sobre u. Parece que não deu muito certo, né? Mas tem uma ideiazinha, alguma coisa que a gente pode fazer. O que a gente pode fazer aí? Quem? Seno de A mais B, que é o seno da soma de arcos, né? Onde é que eu posso anotar isso aqui? Então, como é que eu faço aqui? Eu vou anotar bem aqui, ó. Seno de A mais B, ó. Seno da soma de dois arcos. Como que é? É o seno do primeiro, cosseno do segundo, mais seno do segundo, vezes cosseno do primeiro, certo ou não? Então, o seno de u mais π, ele nada mais é que o seno de u vezes o cosseno de π, mais o seno de π vezes o cosseno de u, certo ou não? Quanto que é o cosseno de π? Zero não. Menos 1. Quanto que é o seno de π? Zero. Então, o seno de u mais π é menos o seno de u. E aqui 0 vezes cosseno de u dá 0. Então, eu posso substituir isso aqui lá. Belezinha? Então, esse limite nada mais é que o limite de menos seno de u sobre u. E aqui eu tenho menos 1 que sai do limite. E o limite de seno de u sobre u é 1. Então, isso aqui vai dar menos 1. Pronto. Belezinha? Uma dúvida? Então, tá bom. Bom, ainda tem alguns outros exemplos aqui, mas eu quero falar logo do teorema do valor intermediário, que é um resultado super importante, tá? Então, vamos logo falar desse teorema que nos diz o seguinte. Suponha que uma função f é contínua em um intervalo fechado AB e seja um número n real qualquer entre o f de A e o f de B. Aí eu estou tomando aí o f de A diferente do f de B, tá? Então, existe um número C, no intervalo aberto AB, tal que a imagem desse ponto C é igual a esse n, tá? A imagem do ponto C é igual a esse n. Então, deixa eu anotar aqui. Então, eu estou assumindo, deixa eu colocar aqui, TVI, né? Teorema do valor intermediário. Então, a gente está assumindo que a função f é contínua em um intervalo fechado, AB. Tá bom? E aí eu estou tomando um n entre o f de A e o f de B. Sob essas condições, o TVI, o teorema do valor intermediário, nos diz que existe um real C no intervalo aberto AB, tal que a imagem desse ponto C é igual àquele número n. Tá bom? Eu não vou fazer demonstração desse teorema. Demonstração desse teorema, a gente precisa de um resultado prévio, que é o teorema de Bolzano, ou o teorema do anulamento. Aí tem que ter propriedade de intervalos encaixantes, limite de sequência, tem uma série de coisinhas pormenores aí para a gente demonstrar isso daí, tá? Mas a gente vai tentar entender esse teorema
para a gente poder aplicar ele. Aí, do ponto de vista geométrico, o que esse teorema nos diz é o seguinte, ó. Imagina que você tem uma função f contínua em um determinado intervalo fechado AB. Tá aqui o A, tá aqui o B. Aí eu vou pegar aqui uma função contínua, aqui o f de A, tá aqui o f de B. Tá? Uma função contínua que esteja nesse intervalo. Contínua nesse intervalo fechado. Tá bom? E aí o que é a função contínua do ponto de vista geométrico que a gente viu? Você pode desenhá-la sem tirar o lápis do papel, a caneta do papel. Né? Então eu vou desenhar uma função aqui, ó, sei lá. Tá? Aí, uma função. Eu não sei como é o comportamento dela. Mas não importa o comportamento dela, basta que ela seja contínua nesse intervalo fechado. O teorema do valor intermediário nos diz o seguinte: se eu tomar qualquer valor n entre o f de A e o f de B, com certeza vai existir um C no intervalo aberto AB, que a imagem desse C vai ser igual a esse n. Ou seja, se eu traçar uma reta horizontal aqui, ó, ele diz que essa reta vai interceptar em pelo menos uma vez o gráfico da minha função. E essa interseção aqui, a abscissa desse ponto, vai ser o C que nós queremos. Não tem jeito. Se a função for contínua, isso aí sempre vai acontecer. Contínua no intervalo fechado. Tá bom? Por exemplo, um exemplo que fura esse teorema. Né? Um exemplo que vai furar esse teorema. Esse aqui, ó. Vou pegar aqui o intervalo A, B. Tá aqui o F. Vou pegar aqui o F de A e o F de B. Aí vamos supor que a minha função faça isso aqui, ó. Essa função é contínua? Então eu estou furando a hipótese do meu teorema. Então o resultado não vai ser verdadeiro. A tese não vai ser verdadeira. Se eu tomar um cara bem aqui assim, por exemplo, um N, aqui beleza, vou ter um C correspondente. Mas se eu tomar um C aqui, um N aqui, essa reta horizontal não vai interceptar o gráfico da função. Beleza? Então nós teríamos problema. Tá? Mas isso não deu certo por quê? Porque essa função não é contínua. A função tem que ser contínua e ela tem que ser contínua em um intervalo. Por exemplo, um outro exemplo que fure o TVI. Essa função aí, o domínio dela, imagina que esse ponto é um ponto P, então o domínio dessa função é o intervalo menos infinito até P, união do P o mais infinito. Tá bom? Pergunta, essa função é contínua? Vou melhorar. A função f de x igual a 1 sobre x, ela é contínua? Sim ou não? Sim, ela é contínua. O que é uma função contínua? Uma função que é contínua em todos os pontos do seu domínio. No seu domínio, a função f de x igual a 1 sobre x é contínua? É contínua.
o x igual a zero, vocês estão olhando para o zero. Ah, professor, ela não é contínua no zero. O zero não está no domínio dela. Eu falei isso na aula de continuidade e falei isso em algumas salas também das sessões de monitoria. Você só discute continuidade de funções em pontos que pertencem ao seu domínio. Se o ponto não estiver no domínio da função, você não diz que ela é nem contínua nem descontínua. Tá claro isso? Então, essa função é contínua? É contínua. Tá bom? O gráfico dela é assim, ó. Então, no seu domínio, ela é contínua. Tá bom? Então, voltando. Essa função aqui, ela é contínua? Ela é contínua. No seu domínio, ela é contínua. Tá bom? Agora, observa que se eu pegar esse ponto aqui, ó, esse número n, né, vou pegar aqui esse número n, eu não vou ter, essa reta aqui é assim, total gráfico aqui e aqui, né? Então, eu não vou ter nenhum C correspondente, tal que a imagem do C chegue nesse cara. Mas por que isso não acontece? Ah, professor, o teorema do valor intermediário nos diz que se a função for contínua, então isso acontece. Mas se ela for contínua em um intervalo fechado. E aqui eu tenho uma união de intervalos. E aí não vai dar problema. A mesma coisa para essa função aqui, ó. Né? Aqui no y igual a zero, se eu tomar o y igual a zero, eu não tenho nenhum c que chegue nessa função. Desculpa, que chegue no zero por essa função. Né? Por quê? Porque ela é contínua, mas ela é contínua de menos infinito até o zero, do zero até mais infinito. Ela é contínua no seu domínio. Tá? E o domínio dela é uma união de intervalos. Tá bom? Tá claro isso aí, gente? Então, para você utilizar o TVI, as hipóteses precisam ser satisfeitas. Ela tem que ser contínua em um intervalo fechado. Você tem que pegar um n entre o f de A e o f de B. Sob essas condições, com certeza vai existir um C no intervalo aberto a B, tal que o f de C é igual a n. Alguma dúvida? Então, olha como esse teorema, ele é um teorema muito importante para a gente resolver diversos tipos de problema. Como, por exemplo, esse aqui, ó. Mostre que existe uma raiz da equação 4x ao cubo menos 6x quadrado mais 3x menos 2 igual a zero. 4x ao cubo menos 6x quadrado mais 3x menos 2 igual a zero. Eu quero mostrar que existe uma raiz entre 1 e 2. Tá? Deixa eu ver aqui. Entre 1 e 2. 1 e 2 mesmo. Sei que no slide estava errado. Então, solução. Então, como é que a gente resolve isso daqui? Então, observe o seguinte. Considere, vou pegar assim, considere a função f de x igual a 4x ao cubo menos 6x quadrado mais 3x menos 2. Tudo bem? Então, vou considerar essa função. E aí eu vou observar o seguinte, ó. Eu não sei como é o gráfico dessa função. Beleza. Mas eu quero mostrar que ela possui uma raiz entre 1 e 2. 1 e 2. O que significa geometricamente uma função ter uma raiz? Como é que eu sei quando uma função tem uma raiz? Geometricamente. Quando o gráfico dela faz o quê? Corta o eixo x. Então, se o gráfico da função, não sei como é o gráfico dela, mas se o gráfico dela vier aqui e fizer um negócio como esse ponto de interseção aqui vai ser a raiz que eu estou procurando. Concorda ou não? Então, uma ideia para a gente verificar se
essa função tem uma raiz nesse intervalo é eu calcular as imagens dos pontos 1 e 2. As imagens desses pontos 1 e 2. O f de 1 e o f de 2. Eu não sei como é o gráfico. Pode ser que o f de 2 esteja para cima e o f de 1 esteja para baixo, tá? Só exemplificando. Agora, se eu conseguir verificar que o f de 1 é positivo e o f de 2 é negativo, ou vice-versa, isso significa que em algum momento o gráfico da função passou nesse ponto zero. Concorda ou não? Já que a função é contínua, né, sobre as hipóteses do TVI, então quando eu tomo esse cara, essa reta vai ter que tocar o gráfico da função. Tá bom? E é isso que a gente vai buscar. Ó. Então note que quanto que é o f de 1? Substitui, né? 4 vezes 1 ao cubo, menos 6 vezes 1 ao quadrado, mais 3 vezes 1 menos 2. Isso aqui é igual a quanto? Isso aqui dá menos 2, mais 3 dá 1, 1 menos 2 dá menos 1, e isso aqui é negativo. Concorda ou não? E além disso, o f de 2 é 4 vezes 2 ao cubo, menos 6 vezes 2 ao quadrado, mais 3 vezes 2, menos 2. Deixa eu ver quanto é que dá isso aqui logo. Isso aí vai dar 12. Que é positivo. Tá bom? Então, logo, pelo TVI, não esquece de citar o teorema. É imprescindível que se cite o teorema na solução, tá? Então, pelo TVI, existe um determinado C no intervalo entre 1 e 2, tal que o f desse C é igual a zero. Por quê? Porque o zero está entre essas duas imagens, que são as imagens dos pontos 1 e 2. Tá bom? Então, o gráfico da função, em algum momento, vai ter que cortar. No caso, essa função, o gráfico seria assim, né? Algo desse tipo aqui, né? O gráfico faz algo desse tipo aí, né? Corta aqui assim. Tá bom? Em algum momento, o gráfico tem que cortar o eixo das abscissas. Alguma dúvida? Tá? E um resultado do teorema do valor intermediário é esse teorema, o teorema de Bolzano, ou o teorema do anulamento, tá? Que diz que se a função f for contínua e as imagens dos pontos A e B assumirem sinais contrários, então vai existir uma raiz dessa função no intervalo AB, que é exatamente esse problema que nós trouxemos. Tá? Se você tem aqui ó, o gráfico de uma função, aí tem aqui o intervalo A, aí suponha que o f de A é positivo, o intervalo AB, e o ponto B aqui tem uma imagem negativa. Tá? A imagem do A é positiva, a imagem do B é negativa. Como a função é contínua, você tem que sair daqui e chegar aqui sem tirar a caneta do papel. Então não tem jeito. Você pode fazer o que você quiser. Uma hora você vai cortar esse gráfico, o eixo X. Tudo bem? Então esse aqui é o teorema do anulamento, que é uma consequência imediata aí do teorema do valor intermediário. Tá? Mas nas demonstrações, na verdade a gente demonstra antes o teorema do anulamento e depois demonstra o TVI. Tá? Mas aqui a gente fez assim para ficar de maneira mais didática. Aí eu trouxe essas questões. Na verdade está repetida ali, né, a letra B, mas tudo bem. Vamos fazer a letra D de dado. Tá?
Letra D. Mostre que essa equação possui pelo menos uma solução real. X igual ao cosseno de x. Quero mostrar que essa equação possui pelo menos uma solução real. Possuir uma solução real significa dizer, pessoal, que existe um carinha, um real, e quando eu substituo aqui, esses dois valores são iguais. Tudo bem? Bom, então como é que eu posso mostrar isso aí? A ideia é a gente utilizar o TVI. Alguém tem alguma ideia? Tem que ir com calma, né? Eu tenho que... A ideia vai ser a gente pesquisar dois valores, né? E ver se as imagens desses dois valores são diferentes. Mas eu tenho que ter uma função. Né? E qual é a função que eu vou tomar aqui? Qual é a função f de x que eu vou tomar aqui? X menos cosseno, né? Você concorda que se eu tomar a função x menos cosseno de x, eu vou poder verificar o seguinte, ó. X menos cosseno de x, e note que pergunta, quanto que é o f de zero nessa função? Basta pegar o zero menos o cosseno de zero, que vai dar zero, menos o cosseno de zero, que é quanto? 1. Então, isso aqui dá menos 1, que é negativo. Concorda ou não? E quanto que é o f? Aí tem que pensar em outro cara, né? Π sobre 2. Π sobre 2 menos o cosseno de π sobre 2. Quanto é o cosseno de π sobre 2? 0. Isso aqui dá π sobre 2 e π sobre 2 é positivo. Concorda? Então, peguei uma função f e aí calculei a imagem dela em dois pontos. 0 e π sobre 2. A imagem do 0 deu negativo, a imagem do π sobre 2 deu positivo. Então, pelo TVI, ou pelo teorema do anulamento, né? A gente vai ficar com TVI. Existe um C entre 0 e π sobre 2, 0 e π sobre 2, tal que o f desse C é igual a 0. Tudo bem? E dizer que o f de C é igual a 0, eu pegar o C e substituir bem aqui, ó. F de C ser igual a 0, significa dizer que C menos o cosseno de C é igual a 0. E, portanto, C é igual ao cosseno de C, que era o que nós queríamos demonstrar. Queria mostrar que existe uma raiz para essa solução. Então, mostrei que existe um C que satisfaz essa igualdade aqui. A pergunta que você poderia fazer e que ninguém fez é a seguinte, tanto no exemplo anterior quanto nesse. Professor, quem é esse C? Como que eu acho esse C? Aí o teorema do valor intermediário não te diz como você pode achar. Ele te garante que ele existe. Para a gente achar, a gente vai precisar de algumas ferramentas mais à frente, tá bom? E aí, nós temos algumas aplicações, como a letra C, que pelo TVI a gente consegue mostrar que algumas funções são sobrejetoras também, tá? Essa letra C eu vou fazer na outra aula. Nós temos 5 minutos. Eu queria tentar fazer essa daqui com vocês, que é uma aplicação do TVI, tá? Uma questão famosinha aí, clássica, de teorema do valor intermediário, que nos diz o seguinte, olha. Preste atenção. Posso cobrar uma parecida com essa na prova. Um monge tibetano deixa o monastério às 7 horas da manhã e segue sua caminhada usual para o topo da montanha, chegando lá às 7 horas da noite.
Ele sai do monastério às 7 da manhã e chega no topo da montanha às 7 horas da noite. Na manhã seguinte, ele parte do topo às 7 horas da manhã, pega o mesmo caminho de volta e chega ao monastério às 7 horas da noite. Tá? Então, no primeiro dia ele saiu do monastério, chegou no topo da montanha. No segundo dia ele saiu do topo, chegou no monastério. Mostre que existe um ponto no caminho que o monge vai cruzar exatamente na mesma hora do dia em ambas as caminhadas. Então, como é que a gente faz essa? Essa é uma aplicação legal do TVI. Eu queria ter tempo para detalhar ela com vocês, mas nosso tempo está acabando. A gente tem menos de 5 minutos. Então, vou só te dar a dica, tá? Como é que a gente vai fazer ela? Eu vou considerar duas funções, tá? Eu vou considerar uma função f de t e uma função g de t, que indicam, a f de t indica a distância percorrida pelo monge em cada instante t. Tá? Essas duas funções. Só que a primeira função é a função de ida, tá? Essa daqui é a de ida e essa daqui é a de volta. Tá bom? A distância percorrida pelo monge em cada instante. Tá bom? A distância do monge ao monastério, na verdade. A distância percorrida pelo monge. Então, vou fazer só um gráfico aqui para vocês entenderem o que está acontecendo. Olha só. Então, no primeiro dia, tá aqui o tempo 0. O monge saiu daqui e vai chegar no topo da montanha. Eu vou dizer que a altura do topo da montanha até o monastério é H, tá? Uma altura qualquer. Então, eles têm que sair daqui e vir para cá. Tá? Então, eu não sei como foi a caminhada dele, tá? Mas ele tem que fazer algo do tipo aí, tá? Eu não sei como é que foi. Ele pode ter subido, pode ter descido um pouco. Mas ele saiu daqui e chegou aqui. Belezinha? E essa função é claramente contínua, porque o monge não tem como sair de um ponto e ir para outro ponto. Né? Ele não tem teletransporte, né? Talvez para ele tenha, né? Não sei. Mas, enfim, mas aqui para a gente não, né? Então, essa função é contínua, a função f, e a função g também, olha só. Só que agora a função g, ele sai do topo da montanha e chega no monastério. Tá? Aqui é a altura h. Então, ele sai daqui, vem aqui e chega aqui. Não sei como foi. Tá bom? Eu tenho que mostrar que existe pelo menos um ponto entre nesse intervalo de 7 às 19 horas, que essas funções se cruzam, ou seja, que elas vai ter um horário que o monge assume a mesma posição, tanto na ida quanto na volta, tá? Então, essas funções são contínuas, né? Só para concluir, já estou acabando, viu? Só para concluir. Então, eu vou tomar a função h de t como sendo a diferença entre essas funções, a f de t e a g de t. Sendo f e g contínuas, a função h é contínua. Sim ou não? Tá? Se a f e a g são contínuas, a h é contínua. E mais. Note o seguinte, ó, que o h de 7 horas, nada mais é que o f de 7 horas menos o g de 7 horas. Sim ou não? Mas quanto que é o f de 7? Vem aqui, ó. O f de 7 é 0. Belezinha? E quanto que é o g de 7? Isso aqui é a função f, isso aqui é a função g.
Quanto é o G de 7? H. Então, o F de 7 é 0. O G de 7 é H. Então, isso aqui dá menos H, que é a altura do topo da montanha, a distância do topo da montanha até o monastério. Isso aqui é negativo. Tá? E quanto que é o H de 19? É o F de 19 menos o G de 19. Quanto que é o F de 19? É H. E o G de 19 é 0. Então, aqui é H, que é 0. Isso aqui dá H, que é positivo. Tá? Então, logo, pelo TVI, tem que citar. Não esquece. Existe um C no intervalo de 7 às 19 horas, tal que isso aqui acontece. Tal que o H, vou chamar de, já coloquei C, né? Então, H de C vai ser igual a 0, né? TVI diz que vai ter uma raiz. Então, isso aqui significa que o F, quem é o H de C? É o F de C menos o G de C. Isso aqui é igual a 0 e, portanto, o F de C tem que ser igual ao G de C. E aí a gente mostrou que existe um horário, um C, entre 7 e 19 horas, que esse monge assumiu a mesma posição, tanto na ida quanto na volta. Tudo bem? Alguma dúvida? Vou botar uma parecida com essa na prova, tá? Vocês que ficaram vão se dar bem. Gente, até a próxima. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Até mais, tá? Até quarta.